É isso Gente, aí. e hoje nós estamos recebendo aqui essas lindonas. Karen, que vai estar falando aqui um pouquinho agora da história dela. Karen, que é mentora, trabalha com consultoria, trabalha com desenvolvimento pessoal. E hoje você vai entender como você sair daquela dívida. Tá com dívida aí? Tá difícil? Não sabe o que fazer? A Karen vai Pega ensinar o o caderninho passo a passo que ela de vai como ensinar. você sair das dívidas. E também estamos recebendo aqui a doutora Michele Alencar, que é a advogada das causas femininas, gente. Você que tem uma causa aí que não sabe como resolver. Pensão de filho, pensão, aquele pai que não quer pagar pensão. Tá difícil aí? A doutora Michele vai estar falando um pouquinho como resolver essa situação, tá bom? Então, agora a gente vai ter um bate-papo aqui bem de leve, bem descontraído com as meninas, tá? A gente pode estar conversando, né? Vamos conhecer um pouco a história da doutora Michele. Com muito Como prazer. foi que tudo começou? Esse amor aí quando a senhora nasceu, já estava na veia? Puxou para quem? Não, assim, nem consigo dizer se eu puxei para alguém, né? Mas eu sempre costumo dizer que isso nasce ou você desenvolve, né? Eu acredito que da minha parte deva ter desenvolvido. E com muito carinho, assim, eu gosto de contar sempre isso e não me envergonho nem um pouco. Minha mãe era uma agricultora. Minha mãe nasceu aqui em Itapauá e eu sou a segunda filha de 4 irmãos. Eu vim a segunda, né? E a minha mãe teve uma vida sofrida, mal sabia também ler e escrever, né? E casou com meu pai, que era um caminhoneiro. Meu pai caminhoneiro e muito bruto, muito difícil de lidar. Aquela vida de caminhoneiro, meu pai era caminhoneiro na BR-174 na década de 80. Então, meu pai viajava e voltava com o caminhão quebrado, vivia na lama, aquela Voltava vida de estressado. estresse, muito estresse. E a minha mãe não conseguia lidar com aquela situação e eles acabavam brigando muito, brigavam na presença dos filhos. E era muito difícil para mim e para os meus irmãos, era uma escadinha, né? E até que a minha mãe descobriu que o meu pai estava tendo um relacionamento extraconjugal e decidiu colocar fim no relacionamento, né? Eu devia ter mais ou menos uns 11 anos, 10, 11 mais ou menos. Mas as brigas eram constantes na nossa casa. E aí a minha mãe pediu para que ele saísse, meu pai não queria sair, aquelas discussões enormes, ameaças. E naquela época nós não tínhamos o acesso fácil como nós temos hoje à lei, aos recursos, né, de mídia, a todas as informações. Então a minha mãe ficou acanhada, meu pai ameaçava, meu pai foi viver com a outra companheira, mas espizinhava a minha mãe. E tudo aquilo vai causando muita revolta nos filhos. E eu cresci com aquela angústia de poder fazer alguma coisa pela minha mãe, de combater o que o meu pai fazia, né? Porque como é que você, filho, você vai se sentir bem, dormir em paz, vendo a sua mãe chorar todas as noites, sendo espizinhada, né? E assim, a minha mãe teve que trabalhar, para sustentar os filhos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Vendo aquela situação toda. Meu pai não ajudava, né? Dizia que não ia ajudar mesmo, que a minha mãe... que depois ele dizia que ele que tinha ajudado. Tá? É muito típico isso acontecer. E aí a minha mãe foi lutar. Minha mãe era uma mulher, além do tempo, era muito assim... como eu posso dizer para vocês? Minha mãe é uma mulher que dava conselhos muito importantes, muito positivos, era muito... a base dela é a nossa base hoje, tanto minha quanto dos meus irmãos. E, assim, vendo aquela situação, você quer sair daquilo, né? Ou você tem duas alternativas, ou se mantém ali, ou você luta. E eu queria lutar todos os dias. E foi engraçado, né? Assim, como as coisas aconteceram, foi muito rápido. A minha mãe, aos 43 anos, eu estava com 22 na época, minha mãe apareceu com câncer. Ela fumava muito, né? De tanta depressão, por tudo. Ela fumava muito e apareceu com câncer e ela foi embora. Câncer de pulmão. E assim, foi rápido, 1 ano ou 2 anos depois, eu fui convidada pela doutora Lourdes, na época defensora pública,
a compor os quadros na Defensoria Pública e foi para mim uma grande casa de tudo, né? Foi uma grande escola de vida, porque ali eu entrei para preencher ficha. Né? E ali, quando eu preenchia as fichas, eu encontrava a história da minha mãe e a minha, todos os dias. E aí eu conversava com elas, nossa, mas que horror! Eu preenchia as fichas e os defensores, os estagiários atendiam, né? E aí, todos os dias, aquela minha angústia para que resolvesse, né? Para que a gente conseguisse, que a defensoria conseguisse diminuir as dores das pessoas. E aquilo foi ganhando pujança em mim, né? E eu lembro que, na época, eu fiquei 2 anos nessa função e passei por vários setores, né, na casa. E fui estudar. 2 anos depois, eu fui estudar Direito, estava no curso, foi muito rápido. Olha. Estava cursando Direito. E era o que eu queria. Era o combate a esse tipo de injustiça, né? Porque essa injustiça, ela é uma injustiça dentro da família. Ela não é só nos filhos ou só naquela mulher, né? Que busca o judiciário. Ela está buscando um pai. Ela está presente até hoje nas famílias também, né? Todos os dias. Todos os dias, de diversas formas. Nas escolas, na vida das pessoas, por onde você anda. E assim, eu fui concluir. Eu tinha as duas vertentes. Eu tinha aquela história de vida daquela pessoa muito triste, muito difícil. E tinha o defensor público, né? Os defensores. Eu fui trabalhar com o Dr. Leonardo Cunha, que é alguém por quem eu tenho muita admiração, muito carinho por todo o trabalho que ele desenvolve, mas alguém com muita formação, né? Dentro do direito. Eram as duas vertentes. E eu fiquei ali no meio. E decidi que eu queria aprender também, porque você acaba se envolvendo no direito, né? Ele é envolvente. E aprendeu muito bem, né? Ah, obrigada. Então, eu entrei nesse momento, eu tive filhos, estudando. Não desistiu, né? Não desisti. E cada vez isso ganhou mais força. Eu lembro que eu ouvia frases assim: não se envolva, Michele, não se envolva. E eu vinha com aquilo para casa. Como não me envolver? Se eu tivesse com aquele problema, eu queria encontrar alguém que se envolvesse. Que se importasse, né? Eu acho que não é se envolver, é se importar. Sim. Se colocasse no lugar, né? E é uma história que eu conheço. E isso daí, eu acho que está no meio de muitas profissões, não só esse caso, né, situação, mas a gente querer, é inevitável se envolver, não se envolver, né? Por exemplo, eu trabalho com crianças autistas, sou especialista, né? E eu presencio coisas, eu convivo, que eu vou para casa, assim, bem mal, sabe? Mas aí eu penso... já ouvi muito assim dizer não se envolve, aí eu ligo para a mãe, a gente conversa, ela chora de lá e eu ouço daqui. Não tem como. E aí o que a gente faz? Ora, né, apresenta a Deus e diz que vai dar certo, o outro dia vai ser melhor. E não tem como, ainda mais esse caso, né, que você presencia todos os dias. Sim. Eu acho que até hoje não tem como, né? Não. Você é um ser humano. Não tem como. Todas as causas eu me importo. Todas eu me importo. E, assim, eu procuro trabalhar muito aos finais de semana, né? As causas de busca e apreensão, que são decisões que precisam ser mais rápidas, né? Que precisam de juízes plantonistas e delegacias também aos finais de semana. Porque o tempo é muito importante, né? Tem que correr contra o tempo, porque as violências... como as demandas de finais de semana, você consegue dar uma resposta melhor. É impressionante. A equipe técnica das delegacias, nos ajudam muito também nesse ponto, porque observam e elas buscam extrair a verdade dos fatos. Que é importante, né? Muito, muito. É o que nós buscamos, né? Não é ou mascarar a verdade, mas apresentar as coisas como elas são, os fatos como são.
Durante esse período, assim, você falou que teve uma grande bagagem, né? Durante ali na Defensoria Pública, Foram você 15 pegou anos. bastante experiência, né? 15 Antes anos. de fazer mesmo o curso e se formar, de fato, de Foi direito. durante, né? Eu Ah, estudei foi durante. Ah, é. então eu falo que você pegou teoria e prática, né? Que Teoria é muito que é bom. importantíssimo. Muito bom. Muito. Muito bom que você tem as duas realidades, né? Que são indissociáveis, né? Verdade. E aí, durante todo esse período, assim, qual foi, assim, o caso, assim, mais difícil? Logo, assim, para quem está iniciando, passou ali na prova da OAB, vou atuar como advogada, vou defender. Eu acho que você precisa estar preparado psicologicamente, né? Não só psicologicamente, mas também você tem que estar com as armas jurídicas, os meios jurídicos, né? Saber usar esses mecanismos. Hoje você trabalha muito com a tecnologia, né? Então você tem que saber transformar os documentos para poder ajuizar as ações direitinho. E não ficar ali o juiz te chamando para que você emende as petições, né? Então, você tem que saber o que você está fazendo, é importante. Além de você ter esse preparo psicológico. O direito de família exige muito isso de você, a sensibilidade. Sim. Você, lá no seu Instagram, tá assim, advogada das causas femininas, né? Você conseguiria englobar, assim, eu sei que é bem difícil, né? Nós somos bem, né? Nós temos muitas demandas, né? As mulheres têm muitas demandas. Mas o que seria esse advogada de causas femininas? Quais seriam as suas Seria voltado assim demandas? mesmo, divórcio, né? Divórcio. Aquele momento do divórcio, aquele momento em que você perde o chão e precisa aprender a voar.